Deus, sendo Deus, o Criador da terra, do universo, o Criador do homem, a imagem e semelhança, o Todo-Poderoso Deus, você acha que esse Deus seria incapaz ou esconder de você que existe gente em outros planetas, em outras galáxias? Pense nisso. Pois bem, isso é para nós pensarmos, analisarmos. Nós estamos aqui para pensar, nós estamos aqui para conversar, discutir. E a Bíblia, e nós sabemos que contra fatos não é argumento. E apóstolo Paulo fala, a igreja de Corinto, uma igreja corintiana da Grécia, o seio da sabedoria da época, ele disse que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a Bíblia também atesta, fala sobre esse assunto com categoria, com autoridade. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante. Falei aqui no vídeo passado também para nós entendermos assim, compreender assim, ter a abertura do coração, abertura da mente, entendimento, que todos os sistemas solar, todos os sistemas solares do universo foram criados para alumiar a Terra, para dar luz à Terra. Foram criados para serem holofotes, canhões de luzes para a Terra. Eu vou ler para você aqui, para você ter entendimento que a Bíblia tem razão. E que os cientistas da NASA, os cientistas do CERN, né, do colisor de Hadron, o acelerador de partícula, e sabe lá o que mais, dá esse nome a essa engenhoca, que vai trazer coisa assustadora para a Terra na grande tribulação, eles estão brincando com perigo que eles não conhecem. E aqui fala então aqui, ó, e Deus pôs, Gênesis 1,17, e Deus pôs esses canhões de luzes, essas estrelas maiores, gigantalhas, gigantes, fortes, grandes, em todo o universo. Ele fala aqui, ó, na expansão dos céus. Para quê? Para quê? Qual foi a intenção de Deus? Qual foi o objetivo? Qual é a função dessas estrelas maiores? Dessas galáxias maiores, onde o telescópio James Webb, que leva o nome desse astrônomo, cientista da NASA, James Webb, está analisando, pesquisando, mandando imagens para a NASA, para a Terra, mostrando beleza, mais beleza do universo, estrelas, galáxias e assim por diante, mostrando que tudo isto foi criado, Deus fala aqui na sua palavra, para alumiar a terra, para dar brilho para a terra. Subentende que entendemos como isto, analisamos como isto, abrimos nossa mente e compreensão, temos discernimento para isto, que a Bíblia tem razão, que a terra é o centro do universo. Esse texto aqui é muito claro para quem quer entender com mente humilde, humanamente falando, ou também espiritualmente falando, com humildade e simplicidade dos fatos. E eu pergunto para você, e você pode me responder, por que Deus mentiria para você? Aonde você encontra na Bíblia o livro mais lido do mundo, o livro mais lido, mais vendido, mais cobiçado, mais estudado, mais pesquisado por todas as ciências possíveis do mundo, de todas as eras até hoje, desses 2000 anos atrás, para cá? Não vai encontrar, tanto no Novo, Velho Testamento, um Deus que minta, que mentiu, que mente e mentirá no futuro.
Isso eu quero dizer para você. Será que então Deus é mentiroso? Vou falar aqui humanamente falando para você. Deus é mentiroso? Deus é o pai da mentira? Porque aqui está dizendo aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou tudo e depois ele falou que todas as estrelas maiores, menores do universo, tudo, que foi colocado como ornamento, com beleza, tá certo, como estética em seus lugares, para alumiar a terra. Então eu pergunto, Deus é mentiroso? Quem é o pai da mentira? Quem está por detrás da NASA? Quem está por detrás do CERN? Quem está por detrás do exército americano? Quem está por detrás da ufologia? Quem está por detrás dos extraterrestres, dos ETs, dos OVNIs, objetos voadores não identificados? Quem está por detrás dessa ciência ufológica, astronômica, astrológica da NASA nesses últimos 80 anos para mais? Quem está por detrás? Quem é o ser? Quem é o líder? Quem é o pensante? Quem é o articulador? Quem é o gênio que está por detrás? E eu chamo aqui a tua atenção para isso aí. Porque jogam muitas informações, estou jogando muitas informações na humanidade, para uma humanidade crer de uma forma assim, totalmente impensada, de uma forma irracional. Não está dando tempo à humanidade pensar, só estou jogando informação. Hollywood que diga, filmes mais filmes, seriados e desenhos animados. E aí, então, a humanidade fica naquele torpor, naquela embriaguez mental, que não consegue raciocinar, porque são muitas informações, e muitas informações cruzadas, muitas informações sem fundamentos. Então, quem é que está por detrás desta articulação na humanidade? E para imperar a mentira, e jogar a humanidade contra o Criador, o seu Criador hoje, no passado, presente e futuro. Quem é essa pessoa? Isso eu vou passar para você, então. Você vai ler na tua Bíblia, Novo Testamento, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Jesus estava num debate aqui profundo, pesado, ferrenho, contra os judeus opositores ao seu ministério, à sua pessoa, à sua vinda à terra, principalmente contra Deus que tinha enviado seu Filho para a terra. Então, dado momento, Jesus fala assim. Isso é importante nós entendemos aqui nesse assunto, que serve para outros assuntos que está aí na sociedade mundial rolando, falando, editando, expertises, youtubers, pensadores, teólogos, filósofos, astrônomos, astrólogos, várias pessoas falando, ditando o curso da humanidade, dizendo que eles estão com a razão. É isso que vai acontecer, estão afirmando. E aqui São Jesus falou para esses tais, e serve para falar também para esses tais que estão tirando coisas das imaginações das suas cabeças, guiado por um ser que eles não conhecem, para estabelecer um reino provisório na terra, que eu falei, de 7 anos, que vai ser a grande tribulação. Então é importante entender. Então aqui Jesus fala assim, capítulo 8 de São João, ele fala assim, em versículo 43, porque não entendeis a minha linguagem. Ele está perguntando para essa população aqui, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis o que estou falando? E eu pergunto aqui para nós, aqui para a sociedade mundial, por que vós não entendeis a linguagem da palavra de Deus? Porque fica tão tardio, tão resistente, tão reticente, tão opositores em relação à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem resposta para tudo nessa sociedade, porque a palavra de Deus veio de Deus para os homens da terra. Isso porque Deus colocou a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade, porque Deus não pode falar diretamente com o homem, pessoalmente, porque o homem não resistiria, morreria. Então ele colocou os profetas, os apóstolos
e através do Senhor Jesus criou um novo testamento, verdades eternas, para que o homem venha crer, mas crer pela fé, sem questionar, sem duvidar. Então ele falou para quê? Por que vós não crestes, não creem na minha linguagem, nas minhas palavras? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ele faz uma pergunta porque vós não credes, não entendes a minha linguagem. Aí ele fala, então, por quê? Para vocês não poderem ouvir as minhas palavras, a minha palavra. E aí ele começou, então, a falar uma coisa pesada para isso aqui. Ele bate pesado aqui, ele chama as pessoas para um lado, chama perto as pessoas e vai dizer a verdade crua e nua, doa quem doer. Eles não gostaram daquilo. Mas muitas vezes é preciso nós colocar as pessoas nos seus lugares e mostrar para elas, você está falando coisas de sua imaginação, da tua mente, invencionice, ilusão da tua mente. Está cedendo a uma pressão externa que está conduzindo você para um ato de perigo, para um corredor de perigo, uma rota de colisão com o Criador de perigo, tanto humanamente falando como espiritualmente falando. Aí ele vai dizer assim, então, quem está por trás de vocês? Ele fala aqui, então, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo. O povo judeu que estava esperando o Messias chegar na terra para trazer-lhes a libertação humana, não, espiritual para eles. Depois, a libertação humana deles, eles estavam cegos, surdos, com a mente endurecida. Então Jesus fala para eles assim, vós tendo por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, o diabo. Aí ele vai dizer quem é esse diabo, quem é esse ser. No outro vídeo falei já para vocês. Era um anjo de luz, chamado Lúcifer, querubim protetor da guarda de Deus, o principal anjo, seria hoje o primeiro-ministro, abaixo de Deus. E os anjos vinham até ele, ele ia até Deus, uma potência, inteligência, força maior. E esse ser entrou em colisão com Deus, querendo ser igual a Deus. Ele foi jogado fora, jogado para baixo dos céus. Então Jesus fala aqui, ó, vocês têm por pai o diabo e querem fazer a vontade dele. Aí ele explicou aqui, ó, esse ser, ele foi homicida. Ele foi homicida desde o princípio, matador. Matador, não fisicamente só, porque ele produziu guerras em todas as nações, até aquele momento presente que o Senhor Jesus estava falando. E depois, desde o princípio, ele fala assim, e não se firmou na verdade, porque ele estava nos céus com Deus, e não se firmou na verdade, caiu, porque achou mentira nele. Ele fala assim, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Aqui está uma das razões do porquê a sociedade não compreende isso aí. Agora, quando eu levo você para outro texto, que o apóstolo Paulo fala para uma outra comunidade, outra cidade, outro lugar, que é Coríntios, já li esse texto aqui, ele fala o que está acontecendo hoje também. Quem está fazendo com que a humanidade não compreenda a vontade de Deus e compreenda a verdade que liberta, que é Jesus, para compreender o que está acontecendo agora. Por que eu digo isso aí? Eu tenho visto muitas manifestações essa semana no TikTok, no Instagram, YouTube e Facebook, de manifestações sobre aparições. E agora, por último, diz que o telescópio James Webb está passando umas imagens assustadoras que a NASA está escondendo, que o exército americano está escondendo, da humanidade está um objeto vindo para a Terra, e ele não desvia da Terra, ele vem corretamente em direção à Terra, e tem previsão para chegar aqui na Terra em 2027, daqui 3 anos.
E sem contar essas imagens holográficas, sons no ar, esses filmes de Hollywood, ET, visões e várias situações. Então a Bíblia está falando assim que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto a esse respeito, porque essas coisas que as pessoas estão dizendo que estão vendo ETs, discos voadores, objetos voadores de várias formas, de várias cores, e assim por diante, isso não tem nenhuma revelação por parte de pessoas que são os servos do Altíssimo. Pessoas que são evangélicas verdadeiras, crentes em Jesus Cristo verdadeiras, quer no Brasil, quer nas nações, no globo terrestre, entre esses 8 bilhões de pessoas que tem, e nesse montante, tem pessoas que são crentes em Jesus Cristo, pessoas espirituais, tementes a Deus. Essas pessoas nunca viram, nunca ouviram esses sons, nunca viram essas manifestações, nunca viram nada em seus olhos, nos céus, em cima e embaixo na terra. E nunca ouvi falar que um crente foi abduzido por extraterrestre e teve manifestações desses seres extraterrestres, civilizações extraterrestres, abduzindo os seres humanos. Nunca aconteceu com os servos de Deus. Nunca aconteceu com os servos da Igreja do Corpo de Cristo. Sim, com pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que não nasceu de novo e não conhece a verdade que é Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus. E essas pessoas que recebem Jesus têm o selo do Espírito Santo no seu coração. Então só tem a visão para ler a palavra, entender a palavra, pregar a palavra e viver na fé, aguardando a bendita manifestação do Senhor Jesus, quando vier nas nuvens buscar a igreja, o corpo de Cristo. E, além disso, só vê nós, os humanos, os animais e a natureza em si. Além disso, não temos capacidade e poder de ver essas coisas, porque Satanás não mais tem poder sobre nossas vidas. Mas na vida daquelas pessoas que não têm Jesus, ele se manifesta, porque fala aqui falam os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, essas pessoas que não têm Jesus, o inimigo, e com sua mentira, está se manifestando nessa humanidade. Então é fácil engabelar, é fácil enganar, é fácil conduzir como gado uma humanidade que a Bíblia fala, infelizmente, vai estar pronta para ser preparada para o grande sacrifício a Satanás da grande tribulação. Então eles estão preparando uma plataforma para que isso venha acontecer. Então todas essas manifestações é muito triste, é até vergonhoso, é uma aberração ver esses homens realmente tão inteligentes da NASA, do CERN, cientistas, homens intelectuais, políticos, pensadores, tão inteligentes, tão assim, cultos, mas meninos no entendimento. Quando o assunto é a palavra de Deus, quando o assunto é conhecer a verdade de Deus, quando o assunto é pesquisar e saber que a palavra de Deus tem razão, mas como eles não querem declinar-se perante Deus, reconhecer a Deus, o único Criador deles, reconhecer a Jesus, o único Senhor, Salvador de suas vidas, eles ficam à mercê. Então, desse ser, o pai da mentira, que cegou o entendimento deles, eles estão presos a isso aí. Estão presos a esse ser que vai estar arrastando a humanidade que não quer saber da verdade que é Jesus. Porque quem crê na palavra de Deus está aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem crê nessa palavra são pessoas que têm os olhares espirituais do Senhor Jesus, que nasceram de novo. E lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, fala que Deus falou para Moisés passar para a nação de Israel e para o mundo, dizendo: as coisas reveladas pertencem aos homens e suas gerações, mas as coisas ocultas pertencem a mim. Então, se Deus não revelou nada, é porque não convém passar para a humanidade.
Não convinha passar para os seres humanos, mas o que convinha a Deus passar para nós está na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. 66 livros, milhares de versículos, livros e mais livros, vários autores, acima de 40. Verdades incontestes, o livro mais lido, mais pesquisado, mais estudado, tanto pelo povo de Deus como pelo povo do mundo. Mas o mundo não consegue entender, porque as palavras de Deus, o homem natural, Paulo fala, o homem natural, o homem que não tem Jesus, não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente falando. E como eu disse para você que a Terra é o centro do universo, baseado no versículo ali para você de Gênesis lá, capítulo 1 lá, que todos os luminares do universo, todos os astros do universo, todas as estrelas maiores, menores, todas as galáxias lindas, maravilhosas, são holofotes para iluminar esse grão de areia que é a Terra. Então, subentende para as pessoas humildes, simples, que a Terra é o centro do universo. Que todo o universo, ele gira em volta da Terra. Pois a Terra, essa bolinha menor, é o centro do universo. É aqui que estão os humanos, desde Adão e Eva, e vai estar até o último homem no final do reino milenário de Cristo. Aqui que está o homem. É aqui que existe a humanidade que Deus colocou aqui, não no universo. A NASA, eu creio que sabe disso. O exército americano, creio que sabe disso. Os pensadores intelectuais sabem disso. Mas como eles têm a proposta de estabelecer na Terra um reino eterno, a nova ordem mundial, o sistema mundial, um novo tempo, onde a humanidade vai ser totalmente reciclada, vai ser totalmente assim, purificada, e haverá um líder de fato que vai trazer para ela a verdadeira paz e segurança mundial. Então, essa sociedade, essa humanidade que não conhece a verdade que é Jesus, está sendo preparada para ser gado naquele dia lá. E a Bíblia fala claramente. A Bíblia fala claramente em Gênesis, em Apocalipse, termina aqui com esse texto, nesta live aqui. Vou ler para você aqui. E as pessoas estão brincando com Deus, estão brincando com o perigo, mas aqui a Bíblia fala, naqueles dias